Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Henrique Albuquerque, sou professor de História de vocês, né? Eu vou falar sobre inquisições e eu queria fazer destaque para esse termo no plural. A Inquisição, a instituição, ela variou ao longo do tempo. Ela não é a mesma na Idade Média, se for comparado com a Idade Moderna. Ela teve diferenças tanto no tempo quanto no espaço. Diferente em Portugal, diferente em Espanha, tá bom? Normalmente, quando a gente pensa em Inquisição, a Inquisição que vem na nossa cabeça, ela é a medieval. Mas a Inquisição medieval, se for comparada com a Inquisição moderna, ela foi menos atuante. Por quê? Porque ela estava ligada, sobretudo, ao poder do papado, né, que ele era um poder externo. E a gente viu que na Idade Média, a Igreja Católica ela é a principal instituição do período, né, tanto intelectualmente, se for comparado na questão econômica também, ela era a maior detentora de terras, e por conta das relações de suzerania e vassalagem, o poder político dos reis era bastante fragmentado. E isso, com o tempo, vai mudar, principalmente na Idade Moderna, que a gente vai ver no próximo slide. Mas só rapidamente para a gente entender o que foi a Inquisição medieval, ela está relacionada com as cruzadas. A gente falou um pouco do Concílio de Clermont, que inaugura esse processo das cruzadas, que é a expansão da fé cristã para outros territórios. E quando que vai ter as primeiras práticas inquisitoriais? No Concílio de Verona, em 1184, que ela foi, onde foi comandada por Pablo III, as práticas inquisitoriais contra os cátaros. E quem eram os cátaros? Os cátaros eram hereges. O que eram hereges? Aqueles que eram contrários ao dogma da Igreja Católica, seguiam de diferentes formas a sua religiosidade, o que não era permitido. E aí os cátaros eles começaram a incomodar quando a religião deles começaram a difundir entre a população mais pobre, né? E o que é esse catarismo? Ele vai misturar elementos da cultura da religião pagã, né? Que remete a deus gregos, né? E tem uma mescla com a religião cristã, só que tem algumas diferenças, né? A principal delas é o fato de que os cátaros eles não recorriam ao Papa, que é a autoridade eclesiástica principal, para ter acesso a Deus, a fé. O contato com o religioso era de forma mais direta, sem interferências. E isso não agradou a Igreja Católica, que começou a perseguir os cátaros, né? Que o catarismo ele começa com essa doutrina herética aqui na França, no século XI, e se espalha por norte da Itália, né? E como forma de combater essa expansão cátara, você tem a atuação da Igreja Católica, né? E aí, quais são as crenças desses cátaros? Eles acreditaram, por exemplo, que o mundo material, o mundo terreno, ele era diabólico, era do mal, né? E Deus tinha uma dualidade divina, que seria um Deus do bem e um Deus do mal. O Deus do bem, ele ficava responsável pela salvação. E o Deus do mal, ele, como forma maligna, ele fazia com que quem fosse contrário aos dogmas cristãos pagaria em forma de reencarnação no corpo de um animal, né? E a gente vê bastante essa mistura do dualismo, né? Algumas práticas pagãs com o cristianismo e uma adesão popular que incomodou a igreja. Então, eles foram os primeiros perseguidos pelas cruzadas, né? Porque a gente tem até uma cruzada albaginese, 1209 a 1229, determinada pelo Papa Inocêncio, que vai perseguir esses hereges, né, que são os cátaros. Só que o Tribunal do Santo Ofício, de forma mais oficial e de atuação mais ampla,
vai começar em 1233, criado pelo Papa Gregório IX, e vai ser confiado à Ordem dos Dominicanos. Então, agora a perseguição ela se torna de forma mais ampla. Então, a gente termina aqui a Inquisição Medieval de forma bem resumida e geral para a gente ir para o que realmente importa, que é a Inquisição Moderna. Né? A gente acaba associando a Inquisição àquele período da Idade das Trevas, caça às bruxas, né? Que é algo que aconteceu só no período medieval, mas muito pelo contrário. O maior tempo e a maior forma de atuação foi no período da época moderna, justamente que está relacionado com o período da Contra-Reforma. A gente vai ver com mais calma como que, a partir do século XVI, estoura revoltas religiosas, né? Você tem outras religiões surgindo contrárias à Igreja Católica, que vai incomodar como forma de perseguição ao luteranismo, ao calvinismo, ao judaísmo, aos muçulmanos, né? A igreja ela vai se reformar no episódio da Contra-Reforma, que a gente vai ver em outro momento com mais detalhe. Mas o que eu quero destacar aqui? A Inquisição Moderna ela está relacionada com a criação dos Estados Nacionais, sobretudo o Estado de Portugal e Espanha, que tem uma particularidade. Eu não sei se vocês lembram que no período, quando a gente deu essa aula sobre formação dos Estados Nacionais de Portugal e Espanha, e que depois vai desembarcar ali nas navegações, a gente viu que a Península Ibérica ela era toda ocupada por muçulmanos, árabes, né? Você tinha uma diversidade religiosa muito grande, né? E a partir do século XII você tem a expansão cristã desses cristãos sobre esse território em forma de unificar, né? Então a gente vai ver que primeiramente tem Portugal que se forma um Estado nacional com fronteiras delimitadas, onde o rei começa a ter importância, e a Espanha logo depois ela vai ainda demorar para se unificar. A gente viu que tinha vários reinos, Castela, Aragão, né, que impossibilitava ali um Estado moderno, como a gente conhece a partir do século XVI, né? Então, o que acontece? A Inquisição ela vai ser um elemento muito forte de unidade política, né? Porque principalmente na Espanha, porque a Espanha, como ela vai demorar mais tempo na sua luta contra os árabes, os muçulmanos, os judeus que vão ser expulsos daquela península, ela se utiliza da união com a igreja para legitimar o seu poder. A gente vai ver que Portugal e Espanha são países muito católicos, né? E essa unidade ela vai se dar juntamente com a igreja. E a igreja ela vai permitir ali que os reis sejam tomem posse ali da Inquisição. Então a Inquisição ela vai servir como ferramenta de perseguição política nesse momento de estados nacionais, né? Centralização. Então, né, a gente tem ali a Inquisição Moderna relacionada com a criação dos estados nacionais, né, que é uma ferramenta de centralização política. Agora, rapidamente aqui falando sobre a Inquisição Espanhola, que ela começou início em 1478, e repare bem que ela foi fundada pelos reis católicos Fernando II de Aragão e Isabela de Castela, né? E qual era o objetivo da utilização da Inquisição Espanhola? Perseguir os judeus e muçulmanos para continuar a guerra de reconquista. Para você ver, né, em 1478 tem o início da Inquisição Espanhola como chefe, não é o Papa, como era na Igreja Católica, eram reis católicos. Olha só a diferença, muito importante. E aí, em 1478, tem a Inquisição Espanhola. Em 1496, os reis católicos expulsam os judeus da península e muitos se exilaram em Portugal.
E só fazer um adendo aqui, vai ter, daí você vai ter Inquisição na Espanha, e vai ter a Inquisição, ela vai se instalar na América Espanhola, no México, em 1570, vai ter uma Inquisição no México, no Peru e em Cartagena, que é em Colômbia, em 1610. Então você vai ter unidades da Inquisição nessas regiões. No Brasil, não vai ter uma Inquisição. Por exemplo, quem era processado na colônia ia para Lisboa sofrer as penas, que eu já vou falar um pouco melhor sobre isso. Então, só para a gente afunilar mais aqui na Inquisição Portuguesa, que ela durou de 1536 a 1821. Só rapidamente para a gente entender a cronologia. Em 1495, Dom Manuel ocupa o trono português e ele anuncia o casamento com Isabel I, que ela é filha da Isabel I de Castela e Fernando de Aragão, ou seja, ela é filha dos reis católicos da Espanha. E essa união entre casamento com uma questão diplomática, ela vai servir para essa unidade cristã na Península Ibérica e relacionado com os Estados Nacionais, né? E aí, logo após o casamento de Dom Manuel I, um rei português com uma filha de um espanhol, ele assina um tratado em 5 de dezembro de 1496, que é o Decreto de Expulsão dos Hereges, que é um acordo com os espanhóis. Lembra que os hereges, os judeus, eles migraram para Portugal, muitos deles? Então, em 1496, o círculo começa a se fechar para eles. Também são expulsos de Portugal, né? Mas os judeus, eles são importantes porque eles são muito envolvidos com o comércio. Lembra que o catolicismo, ele meio que olhava com maus olhos a questão do lucro e tal. E esses judeus, muitos deles, eram endinheirados, né? Que financiaria de alguma forma ali o governo português. E aí Dom Manuel, como se vê nessa situação, ao mesmo tempo de união com Espanha, ele tenta fazer a conversão forçada dos judeus, né? Ou seja, se você quiser continuar morando em Portugal, você vai ter que se converter ao cristianismo. Se não for convertido, você é expulso. E esses judeus convertidos à força são chamados de cristãos novos. Em 1506 acontece o grande massacre dos cristãos novos em Portugal, né? Só para a gente entender um pouco a cronologia, né? E aí, em 1536, o Papa III concordou em instalar a Inquisição em Portugal, né? Então, em 1500, a Inquisição espanhola se deu primeiro, depois com a aproximação de Portugal com a Espanha e do catolicismo, eles instalam também uma Inquisição em Portugal, né? Eu queria fazer destaque também para o Estatuto de Limpeza de Sangue, né? Para vocês verem como que a perseguição aos judeus ela foi muito forte, né? O que é a limpeza de sangue? Como é uma sociedade de antigo regime, que vale ali o status, o nascimento, né? É uma sociedade desigual por natureza. O que acontece? Se você fosse ocupar algum cargo público, você teria que ser cristão velho. Ou seja, você não poderia, na sua geração passada, ser descendente de judeu convertido, que é o cristão novo. Se você tem 2, 3 gerações para trás algum sangue judeu, você era bloqueado de ascensão social. Então você não podia ocupar alguns cargos públicos, né? Você precisaria ser sangue de cristão velho, né? Cristão puro. Rapidamente aqui, então, como eu mencionei, você não vai ter no Brasil uma Inquisição instalada, né? O que vai acontecer é que a Inquisição instalada na colônia
ela vai ter relação direta com Lisboa, com a metrópole. Ou seja, as pessoas que eram condenadas por judaísmo, né, enfim, por outras práticas heréticas, elas sofriam a pena máxima em Portugal, né? Seja um degredo, seja a fogueira. Não era na colônia, era mandado para Lisboa, né? Como falam, é relaxado abraço secular, que é as autoridades reais que executavam, não era a igreja, porque ela não podia executar. Mas eu já vou falar um pouco melhor sobre isso. Então, aí você tem já na colônia portuguesa essa diferença da Inquisição da espanhola para a portuguesa, né? Porque a gente viu que vai ter Inquisição, sede, né? A estrutura administrativa da Inquisição no México, no Peru, né? Na Colômbia, ali. Em Portugal, não. É diretamente com Lisboa. E aí, a estrutura da Inquisição, onde que ela ficava? Ela ficava em 4 lugares. Você tinha uma sede da Inquisição em Goa, que é a Índia. A gente viu que o interesse com a Índia é muito grande por conta das especiarias. Tanto é que Portugal vai demorar muito para colonizar essas novas terras. Évora, Coimbra e Lisboa, que fica tudo em regiões de Portugal, né? Então, você tem o inquisidor-chefe fazendo somente visitas periódicas, né? No Brasil foram 4 visitas, uma em Bahia e Pernambuco, que durou de 1591 a 1595, 1618 a 1620. Nas capitanias ao sul de Salvador, a data aqui não tenho certeza, né? Não consegui achar com precisão essa data, mas fica ali entre o século XVI e XVII. E a quarta no Grão-Pará e Maranhão, né? Todas essas visitas do Inquisidor-chefe, eles são bastante documentadas, que a gente consegue achar em registros, né? Como que funcionava a Inquisição? A Inquisição moderna, né? Ela tem um grau de funcionamento extremamente complexo. Por quê? Como que funcionava? Primeira etapa, você denuncia, né? E quem é denunciado por heresia tinha o sigilo total. O acusado nunca saberia quem acusou ele, né? Então você tem ali contendas de vizinho, né? Por exemplo, se você tem ali um vizinho ou uma vizinha, fala assim, fulano chegou tarde, de madrugada, eu acho que ele tá ali nos batuque, né? Então podia ser denunciado, né? E aí essa denúncia ela ia para análise, né? Quem fazia essa análise eram os comissários do Santo Ofício, que são os representantes da Inquisição de Portugal aqui na colônia, né? E aí ela ia verificar a veracidade e a gravidade dessa denúncia, né? E aí, para isso, é feito um inquérito, né? Uma investigação, é chamado o réu, né? O acusado para ser investigado, né? Daí, nesse processo de abertura do inquérito, você tem a confiscação desses bens desse acusado, né? E aí até ele provar que não é o herege, né? Aí você tem o processo da prisão, e aí na prisão se você não se confessar que fez aquilo tal, você parte para tortura, né? E muitas vezes a pessoa fala ali o que ela não fez para se viver livre da tortura. E aí a última etapa é a reconciliação. É quando o herege assume sua culpa, né? Eu pequei, eu fiz isso, recebe ali a penitência e aí consegue a sua reconciliação com Cristo, né? E quais eram esses crimes que eram denunciados? A sodomia, né, que é o sexo anal, tal. A feitiçaria, né, que ali feitiçaria poderia ser heresia, né, aqueles que falavam mal da Inquisição, né, aqueles da bigamia que eram casados com 2 parceiros, se relacionavam com 2 parceiros, blasfêmia, homossexualidade foi muito condenada, né?
Então, qualquer coisa poderia ser motivo para a Inquisição, né? Mas a maioria das pessoas que foram presas foram por conta de homossexualidade e do judaísmo, né? Então, se a gente pensar que no Brasil você tem uma mistura ali de culturas indígenas, né, que não necessariamente vão aderir ao cristianismo, que tem seus próprios deuses, né, a mistura de religiões dos africanos, né, dos seres humanos que foram escravizados e vieram para a colônia trabalhar de forma forçada. Então, você tem toda essa atmosfera de perseguição às próprias populações nativas, né? E eu destaco aqui por causa de bruxaria, né? Porque as mulheres, elas foram o principal alvo da perseguição da igreja, né? Quem eram as bruxas, né? São normalmente aquelas curandeiras, né? Ou aquelas mulheres que são acusadas sei lá, de mexer com erva, que eram curandeiras, né? Ou aquela mulher que é acusada de estar seduzindo os homens, né, da colônia por conta do patriarcado. E tudo isso vai ter esse funcionamento, né? E daí quais são as penas mais comuns? Açoite, degredo, que é a expulsão para colônias. Em outro lugar você, por exemplo, pode ser expulso de Portugal e cumprir pena em África, na Índia ou no Brasil, né? Então você é expulso de algum lugar e mandado para outro, do seu lugar de origem, como forma de trabalho forçado, né? E aí você vai em degredo. Multas, né? Confisco dos bens e a tortura, que ela é largamente praticada, né? Tem bastante relatos sobre isso. E a fogueira é a pena máxima, somente 6% eram condenados, que é aqueles que não se arrependiam da sua heresia. Normalmente eram cristãos novos, né? Ou aqueles que se voltavam contra o rei, e aí você tinha a pena da fogueira, que era 6%. É um número relativamente baixo se comparado com os outros casos, né? Mas aconteceu em grande número, né? Números exatos a gente não tem precisão, mas foi em torno dos milhares, se for pegar em todos os lugares onde a Inquisição atuou, né? E onde que era feita essa punição, né? Você tem os autos da fé, que são espetáculos onde as pessoas eram chicoteadas, açoitadas, né? Ou se tinha ali a fogueira, era em praça pública para toda a população assistir, né? Que aquilo ali era a ideia de que a igreja estaria antecipando os crimes do purgatório, né? As penas do purgatório, né? Então é um gostinho do inferno, né? Então você tem toda essa questão. E lembrando que em caso de condenação é sempre enviado para Lisboa. Aqui tá algumas imagens de tortura, né? Que era a ideia de tirar a confissão do herege, né? Que ele era um pecador, tal, para sua reconciliação, né? A fogueira é aqui o alto da fé, que eram espetáculos, né? Normalmente aqui em Portugal, onde você tem toda uma população vislumbrada assistindo todo essa carnificina, né? As práticas de tortura, né, enfim, que a gente já não vale a pena ficar descrevendo as imagens por si só, né? E é isso, gente. Espero que vocês gostem. E é isso. Qualquer dúvida, é só me procurar.